Graças a Deus. Eu vos cumprimento nesta noite com a paz do Senhor, amém? Queridos, com reverência, da forma em que nós nos encontramos, abram a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5. Quantos irmãos localizam esta passagem bíblica do Antigo Testamento? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Edemilson, pastor Jairo, pela vida do evangelista Marcelo, encarregado de nossa congregação, pela vida do nosso amigo Gilberto, líder de jovens, junto com a sua esposa, irmão Josué, pela vida dos obreiros de nossa igreja e pela vida da igreja, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5, se eu posso ler, confirma dizendo amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: ora, para Ana, dava ele uma porção digna, pois ele a amava com todo o seu coração. Mas o Senhor havia fechado o ventre de Ana. Assentai-vos, por gentileza. Meus queridos, nós temos uma palavra poderosa nesta noite para compartilhar com cada um de vocês. Durante anos, este livro fez parte do primeiro livro dos reis. A princípio, o primeiro e segundo livro de Samuel era um só livro, mas foi dividido em duas partes pelos tradutores da Septuaginta, tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, pelo menos cerca de 224 anos antes de Cristo. Divisão seguida esta por Jerônimo na Vulgata Latina. Comentaristas discordam se Samuel é o mesmo autor do livro como um todo. Outros creem que Samuel é o próprio autor dos 31 capítulos do primeiro livro e de todos os capítulos do seu segundo livro. Samuel foi pelo menos autor de 24 capítulos do primeiro livro de Samuel. O restante poderia ser escrito por Natã e Gade, como se descreve no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 29, versículo de número 29. Estes profetas, Natã e Gade, deixaram os seus registros no primeiro livro de Samuel, em que se faz referências aos reis de Israel. O livro contém a história de Eli, o nascimento de Samuel e seu ofício no templo, a escolha de Saul, o chamado de Davi, concluindo com a morte de Saul. Eu preciso introduzir para você entender aonde queremos chegar. O primeiro livro de Samuel é uma obra fundamental na narrativa bíblica, situando-se no coração do Antigo Testamento e na história de Israel. O primeiro livro de Samuel narra a era dos juízes e o estabelecimento
da monarquia em Israel. Documentaristas dizem que a ascensão da queda do primeiro rei de Israel, Saul, marca o início do governo e do reinado de Davi, um dos personagens mais principais e icônicos, não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, de toda a Bíblia Sagrada. O livro pode ser dividido em 3 partes principais, do capítulo 1 ao capítulo 7, do capítulo 8 ao capítulo 15, do capítulo 16 ao capítulo 31, do capítulo 1 ao capítulo de número 7, nos conta a narrativa e a história de Samuel, desde o seu nascimento milagroso até a consagração como profeta, juiz sobre Israel. Do capítulo 8 ao capítulo de número 15, temos uma narrativa da história de Saul, o primeiro rei. Do capítulo 16 ao capítulo de número 31, nós temos a narrativa da ascensão do rei Davi ao trono. O primeiro livro de Samuel tem 4 temas principais. Número 1, a soberania de Deus. Número 2, obediência versus sacrifício. Número 3, liderança segundo o coração de Deus. Número 4, provisão e proteção de Deus. Eu não quero nesta noite me ater na explicação do primeiro livro de Samuel como um todo, mas eu introduzi a minha mensagem nesta noite para você ter noção do que carrega o primeiro livro de Samuel. Mas quero aqui compartilhar uma mensagem sobre o nascimento de um profeta, registrado no capítulo de número 1. O capítulo de número 1, versículo de número 1, começa nos dizendo: havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão. A Bíblia nos diz, no versículo de número 2, que Eucana tinha 2 esposas. Apesar de residir em Efrata, Eucana era levita. A Bíblia nos diz, em 1 Crônicas, capítulo 6, e versículo de número 33, que Eucana servia no templo. A Bíblia vai nos dizer que Eucana praticava a poligamia. A poligamia, de acordo com o dicionário teológico, olhem para cá por gentileza, é o casamento com mais de 1 a 2 cônjuges. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 19, Lameque, assassino, foi o primeiro homem a cometer o poligamo. Ele tinha uma esposa, não achando por bem só ter uma esposa. A Bíblia nos diz que Lameque pegou outra esposa e disse: a partir de agora, nós somos ambos 3 carnes, quebrando o princípio de Gênesis 2. Vocês serão uma só carne. Lameque, o primeiro homem a cometer o poligamo. Lameque é o pai da poligamia. Quando vocês verem um garanhão com 1, 2, 3, várias mulheres, está com a semente no seu coração. Semente essa de Lameque, quebrador de princípio. A Bíblia nos diz que Abraão teve mais de uma mulher, Jacó teve mais de uma mulher. A Bíblia nos diz que Davi também cometeu poligamo. A Bíblia nos diz que Salomão também cometeu poligamo. De lá para cá, a raça humana vem
caminhando de passos largos para o inferno. O poligamo, meus irmãos, é uma prática proibida, mas comum naqueles dias, em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. A Bíblia nos diz em Juízes capítulo 21, versículo 25, que o povo que se levantou após a geração de Josué fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, e fazia, irmão Josué, o que lhe dava na cabeça. Se eu posso ter uma, eu posso ter duas. Se eu posso ter duas, eu posso ter três. E também praticavam a idolatria. A Bíblia vai nos dizer que no versículo de número 2, na continuação, que o nome de uma das suas mulheres era Ana, e o nome da outra Penina. A Bíblia nos diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Observe comigo, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. A história vai nos dizer que de antemão Eucana se casara com Ana. A partir de alguns anos, não nos conta a Bíblia, mas a história nos diz que depois de 4 anos de casado, a história vai nos dizer que Eucana observava Ana não gerando filhos, era considerada dentro da lei mosaica, dentro da tradição judaica, uma mulher amaldiçoada por Deus. Mas a história também vai nos dizer que Eucana sai de dentro da sua casa para fora, à procura de uma segunda mulher. A sua segunda mulher é Penina. Penina é frutífera. A Bíblia nos diz que Penina tinha filhos, e a teologia nos diz que os filhos de Penina eram 10. Até então, Penina tinha 10 filhos e Ana não tinha um filho. A Bíblia nos diz no versículo de número 3 que Eucana subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam em Siló no templo. Versículo 4: e quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina sua esposa e a todos os filhos e filhas de Penina porções. A Bíblia nos diz no versículo de número 5: mas para Ana, Eucana dava porção digna. Em algumas traduções, uma porção excelente. Em outras traduções, uma porção dobrada. O que significa uma porção dupla, uma porção dobrada, uma parte excelente? Significa algo recebido em dobro. É isso aqui. No versículo de número 4, Eucana ofertava uma porção para Penina e a todos os seus filhos e suas filhas. Mas a Ana, a Bíblia diz que ele dava uma porção dupla, 2 vezes mais. A glória. A Bíblia nos diz, vou ter que repetir isso aqui. A Bíblia nos diz que para Ana, Eucana ofertava 2 vezes mais. É isso aqui. Eucana chegando no templo em Siló. Eucana chegando dentro do templo e dizendo: para Penina eu vou ofertar e oferto de coração, mas para Ana eu vou ofertar o dobro. E o texto vai nos dizer o porquê que para Ana era porção dupla e para Peninas era apenas uma porção. Porque ele a amava. A Bíblia nos diz na continuação do versículo 5: mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E aqui eu começo a pregar nesta noite. Redobre a sua atenção. Agora complicou, porque o texto nos diz que Ana era
estéril, mas Ana não era estéril. O texto vai nos dizer que o Senhor havia fechado o seu ventre. O texto nos diz: o Senhor fechou o seu ventre. O Senhor fechou o seu ventre. Como assim que Ana não era estéril? A esterilidade de Ana não era uma ordem natural, mas uma ordem sobrenatural. A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Aqui para nós só se fecha algo que está aberto. Nós não temos a capacidade de fechar algo que não tem porta. Nós fechamos, irmão Josué, aquela porta da frente porque ela tem porta. Se não tivesse aquela vidraça, nós não tínhamos a capacidade de fechar. Isto significa que Ana tinha capacidade de gerar, só que o problema estava em Ana e estava também em Eucana, que não souberam, irmão Janquiel, esperar no tempo de Deus. Quando se casaram, queriam logo ter um filho, mas para gerar um filho, para gerar um testemunho dói. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor fechou, cerrou a madre de Ana. Se Deus fechou, ninguém podia abrir. Se Deus fechou, somente Deus podia abrir. Se Deus fechou, Ele estava com a chave, e logo Ele abria a madre de Ana. Só quem acredita nessa palavra, levante a sua mão. O tempo de Deus vai chegar para você. Aleluia. O tempo de Deus é perfeito. Esse fechou significa que Deus impediu do ventre de Ana. E eu anotei no bloco de notas que gerar por um determinado tempo era um propósito. O propósito de Deus na vida de Ana, o propósito de Deus na vida de Eucana era algo sobrenatural. Era fechar para abrir através de um milagre. O menino já nasceria com testemunho para contar. Talvez alguém está dizendo: as assembleias de Deus não geram mais profeta, as assembleias de Deus não geram mais profetiza. É mentira de Satanás. Deus vai fazer novamente as assembleias de Deus gerar profeta e gerar profetiza. A Bíblia nos diz: não havendo profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe. A igreja brasileira vai voltar a gerar, irmão. A igreja brasileira vai voltar a gerar profeta. Aleluia. Nós não estamos precisando de animadores de plateia. Nós estamos precisando é de profeta. Nós estamos precisando é de profetiza nesses últimos dias. Homens que são levantados por Deus, mulheres que são levantados por Deus para exercer uma função na terra. Deus tinha um propósito maior na vida de Ana. Ana gerava. Só que quando eles casam, não esperam o tempo de Deus. Aí Deus cerra, dizendo: agora a Ana só vai gerar no meu tempo. E Ana, irmãos, o texto nos diz que ela sofre, mas sofre tanto, que o versículo de número 6 nos diz: a sua adversária, Penina, também provocava severamente para afligi-la. Porque o Senhor havia fechado a madre de Ana, e não a sua. Era basicamente isso aqui: eu posso gerar e você não pode. Eu sou abençoada e você amaldiçoada. Eu posso dar alegria à minha casa e você não pode dar alegria. E ele subindo para Siló: próximo ano eu vou gerar mais um filho e você não vai gerar. E Ana, chorando amargamente, não comia, diz o texto. Quando Ana chegava no templo em Siló, Ana se ajoelhava no altar e dizia: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho.
e nada acontecia. Voltavam para casa e Ana não gerava. Daqui um pouco, Penina estava grávida e anunciava a gravidez e irritava Ana. O texto nos diz: a sua adversária provocava severamente para afligi-la. Vejam só, no versículo de número 7. E como ele assim fazia de ano em ano, pegava suas duas esposas e iam para Siló sacrificar e adorar ao Senhor. Quando ela subia à casa do Senhor deste modo, Penina provocava Ana. Ana chorava, Ana não dormia, Ana não comia, simplesmente pela incapacidade de gerar. Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus havia fechado a madre de Ana. Ana só ia gerar no tempo de Deus. E para gerar um testemunho, irmãos, dói. Quem acompanha a Fabiola Mello no Instagram sabe que ela perdeu vários filhos, ela sofreu vários abortos. Chorava, não comia, enfrentou depressão, ansiedade e agora está com um bebê lindo no colo. É esperar o tempo de Deus. Só que Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus. Ela ia anualmente ao templo orar, sacrificar ao Senhor. Porque o segredo aqui não é gerar para disputar. Penina gerava para disputar com Ana. O segredo aqui é gerar para adorar. Eu procurei na Bíblia o nome dos filhos de Penina e não encontrei, pastor Jairo. E eu novamente voltei ao texto, procurei o nome do filho de Ana e encontrei Samuel. E a pergunta nesta noite é: você está gerando para competir, para disputar, para uma Olimpíada, ou você quer gerar para adorar? Levante a sua mão só quem quer gerar para o adorá-lo na beleza da sua santidade. No tempo de Deus, você vai gerar. Aleluia. No versículo 6, Penina é chamada de competidora. O objetivo de Penina era gerar competição. Não era algo voltado para a glória de Deus. O propósito verdadeiro não é gerar para disputar, é gerar com propósito de louvar e glorificar a Deus. E tudo muda quando nós fazemos isso para Deus. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: quais os nomes dos filhos de Penina? Não tem. Não importa quantos você vai gerar, tem que ter nome. Aleluia. Não importa se você gere 10, os 10 tem que ter nome. Ana não teve 10, mas teve um e teve nome, oh glória. O que você vai gerar vai ter nome, vai ter peso. Por quê? Porque o que você vai gerar vem do céu, é algo sobrenatural. Só quem crê nessa palavra, só quem crê nessa palavra. Aleluia. Versículo de número 11. Olha só, irmãos, eu acho lindo isso aqui. Mensagem revelada. Peguei 2 livros, aí eu disse: Deus, agora começa a me revelar coisa do texto, porque livro a gente já leu, quero coisa do céu. Aí Deus me revelou. Olha o que está escrito no versículo 11. Ana fez um voto e disse: opa. Antes do versículo 11, Ana chegava no templo em Siló e dizia: me dá, me dá, me dá. E Ana não gerava. Só que no versículo 11, Ana se ajoelhou no altar em Siló, na casa do Senhor, e fez um voto. E a Bíblia diz em Eclesiastes, se não me trai a memória, que é bom que não vote, porque se votar tem que pagar. Aí Ana fez um voto. Qual foi o voto de Ana? O Senhor dos exércitos, se tu és verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares. Olha a oração de Ana. E não te esqueceres da tua serva, mas desejares conhecer a tua serva, um menino. Ana dizia: eu não quero menina, eu quero um menino. Oh, glória a Deus. Então eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará na sua cabeça. Ana dizia: me dá, me dá, me dá. E Deus dizia: até agora eu ainda não vou te dar nada. Só que quando Ana disse: se tu me der um menino, eu o darei ao Senhor. É gerar para adorar, é gerar para devolver, não é gerar para competir, mas gerar para o Senhor. É isso aqui, meus irmãos. Talvez o que está precisando é de um voto. Talvez o que está precisando é nós mudarmos, irmão Marcelo, a nossa oração. Porque a gente pensa que Deus é prefeito, pastor, me dá, me dá, me dá. Eu estou precisando, aqui mais na frente tu vai precisar. Me dá, me dá. E Deus não é prefeito, não é vereador, coisa nenhuma. É nós orarmos dizendo: se o Senhor me der, na medida em que o Senhor me der, eu vou pegar o menino e te devolver. É Ana dizendo: eu só vou ser a transportadora do menino, mas o menino é teu, o menino é teu. Só quem acredita nessa palavra, Ana gerou o menino, e este menino teve o nome Samuel. Samuel não só foi profeta, como foi juiz. Não só foi juiz, como foi adorador no templo. O que você vai gerar é para Deus. Fique de pé nesta noite, glorificando ao Senhor. O negócio mudou quando Ana fez um voto. Aí Deus disse: como os serafins, imagino eu, que estavam em volta do templo, do trono, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos tiravam a coroa e dizia: digno és tu de seres adorado. Colocavam a coroa e dizia: digno és tu de ser coroado. Tirava a coroa. Aí Deus diz: espera um pouco a adoração. A oração de Ana mudou. E Ana dizia: se o Senhor me der, eu devolverei a ti. Aí Deus disse: agora chegou o tempo de você gerar um menino para a casa de Israel. Está precisando de um profeta. As igrejas brasileiras não precisam de animador de plateia, precisa de profeta, de profeta. Eu estou pregando nessa noite é para profeta, irmão Valdir. Só quem é profeta de Deus, só quem é profeta de Deus. Aleluia. Para encerrarmos, o versículo de número 18, na parte B diz: assim a mulher, pastor Jairo, tomou o seu caminho. Mas quem que é essa mulher? Essa mulher é Ana. Ana tomou o seu caminho. A Bíblia diz que Ana comeu, depois da palavra que Eli liberou sobre a sua vida. E o seu semblante não era mais triste. No versículo 18, Ana ainda não tem Samuel no seu ventre. Só que Ana já estava comendo e estava se alegrando. Porque Ana confiou no seu voto a Deus. Confia em Deus que o tempo dele vai chegar na tua vida. Aí no versículo 19, Ana se levantou cedo com Eucana pela manhã, e aqueles namoraram. Olha o que diz pastor Jairo, o texto: e adoraram diante do Senhor. Chegaram em sua casa em Ramá. O texto que está dizendo: e Eucana conheceu Ana. Conheceu aqui no original é relação. Ele teve relação com Ana, sua esposa. E o Senhor se lembrou de Ana. A expressão se lembrou não significa que Deus se esqueceu de Ana. A expressão se lembrou significa que chegou o tempo de Deus na vida de Ana. E Ana ia gerar um menino chamado Samuel para ser profeta em Israel. Feche os teus olhos nessa noite.
porque eu quero fazer uma oração sobre a tua vida, uma oração profética, uma oração de poder. Quem nunca gerou vai gerar, quem nunca gerou vai começar a gerar. Nos próximos dias nós vamos cantar testemunho no altar, pastor Edemilson, porque nessa noite Deus está abrindo a madre da igreja, a Assembleia de Deus de Nova Araçá. Se a igreja de Nova Araçá não tinha profeta, vai voltar a gerar profeta. Se a igreja de Nova Araçá não tinha pregador, vai voltar a gerar pregador, vai voltar a gerar pregadora, vai voltar a gerar cantor, vai voltar a gerar cantora. Deus está quebrando esta maldição hoje. Você vai voltar a gerar, e o que você vai gerar vai ter peso e vai ter nome, vai ter peso e vai ter nome. O nome vai ser Samuel, profeta, profeta do Senhor. Pelos olhos da fé eu já estou vendo pessoas gerando milagres nos próximos dias. Nos próximos dias pessoas vão voltar a gerar milagres, promessas de Deus. Repreenda este mal nessa noite, em nome de Jesus. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Só quem acredita, glorifica a Deus, glorifica a Deus nessa noite. Deus, meu Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor abençoe os teus filhos. Calabratsurianda cablas, tuianda racé. Quem não gerou vai voltar, meu Pai, a gerar. Quem estava desenganado pelos médicos se esqueceu que nós adoramos o médico dos médicos. E se o Senhor fechou, o Senhor vai abrir. Nós decretamos em teu nome, papai amado, abençoe a igreja de Nova Araçá. Vamos gerar testemunho, testemunho, testemunho em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém e amém. Glória. Repitam após mim. Nós vamos gerar. E o que nós vamos gerar vai calar a boca de Penina. Porque o que eu vou gerar não é produtividade, é milagre. E o que eu vou gerar vai ter peso e vai ter nome. Vai ter peso e vai ter nome. Eu profetizo que o que você vai gerar vai ter peso e vai ter nome, em nome de Jesus. Pastor Edemilson, nós vamos ver milagres sendo contado aqui, e testemunho para a glória de Deus.